Olá, bom dia, paz do Senhor, Deus te abençoe. Hoje, segunda-feira, dia 21 de setembro de 2020, o dia que o Senhor já preparou, já manifestou, já derramou sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que o Senhor te abençoe, seja uma semana maravilhosa, porque você sabe, quando nós estamos com o Senhor, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, não subiu o coração humano, mas que o Senhor tem sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom dia Roseli, bom dia João, Deus abençoe, uma semana maravilhosa. Minha tia Rosália, Deus abençoe também. Bispo Antônio, o Senhor esteja sobre a vida de vocês aí no Instagram, você também no Facebook, do YouTube também, o Senhor esteja se derramando e com certeza, eu sempre falo o seguinte, Deus está sempre no controle de todas as coisas. Às vezes, a gente no nosso sentimento, no nosso coração, diante das circunstâncias, a gente fica um tanto quanto inseguro, mas confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, com certeza o mais Ele fará, porque a Bíblia fala que o Senhor é imutável, Aliás, foi o que eu coloquei em uma das plataformas, eu não sei se foi no Facebook, que é aquela passagem de Hebreus que diz que o Senhor é imutável, Ele não muda. Oi, tudo bem? Minha tia Alzira também, Kátia, Deus abençoe aí, o povo de Valinhos, a região maravilhosa, muito bonita Valinhos, uma cidade do interior de São Paulo, muito bonita, alto nível. Deus abençoe, Kátia, Deus abençoe a todos. Nós estamos... Oi, Cida, bom dia, tudo bem? Deus abençoe você também, Cida, a Eva, todo mundo, o Senhor esteja sobre a tua vida em nome de Jesus. Estamos falando sobre a palavra do Senhor e nos utilizando da palavra do Senhor para aprender, A palavra do Senhor, ela é maravilhosa, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para os nossos caminhos, a palavra nos purifica, nos limpa, Porque Jesus fala, já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Então a palavra tem esse poder, essa constituição e essa capacidade em nome de Jesus. Abra comigo a palavra do Senhor em Malaquias, eu vou ler só para a gente começar, e depois eu quero dar continuidade àquilo que a gente está falando sobre o dízimo, Aí eu tenho falado todos os dias, por que falando tanto, deixando tão detalhado, porque é um dos temas mais comentados, mais discutidos, na lógica de povo de Deus, de Bíblia, de igreja, de ministério, de placa de igreja, a situação, o dízimo, não dízimo, aquela coisa toda. Então, eu sempre tenho me preocupado em colocar todas as coisas de uma maneira muito, muito sustentada, enraizada, Porque é essa a minha função. Exatamente é isso que eu faço. É para isso que eu fui chamado. Para colocar a palavra de Deus numa condição de que não haja da nossa parte nenhum resquício de dúvida a respeito de tudo. Ainda que hajam comentários, esses comentários eles ficam rasos, diante da sustentação da própria palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é maravilhosa. Glória a Deus por isso. Então, Malaquias capítulo 3, versículo 8 diz assim, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Lembre-se que a palavra do Senhor é sempre sobre a nação, sempre sobre o coletivo, A relação de Deus com a sua manifestação, com a sua graça, é sempre no coletivo. Ah, mas e a minha vida individual? A minha vida
pessoal, individual, personalizada, ela tem ela precisa ter uma relação muito íntima com Deus. Claro, nós devemos crescer na nossa comunhão com Deus, mas sempre lembrando que a manifestação, ela sempre virá no coletivo. Então você perceba que quando o Senhor fala, por exemplo, aos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, até José e tudo, ele sempre está falando à nação, ele está falando à coletividade, ele está falando a um povo, né? Por quê? Porque é assim que Deus age, porque é assim que Deus trabalha, tá? Ah, mas o meu milagre, vamos chamar assim, e a minha bênção? Claro que nesse pacote chamado de coletivo, de comunhão, o Senhor sempre se manifestará pessoalmente e coletivamente, né? Sendo que o coletivo é para o Senhor um ponto crucial para que o seu mover se manifeste. Por isso que quando a Bíblia fala, Jó orava pelos seus amigos, Jó, uma pessoa, orava pelos seus amigos, várias pessoas. E a Bíblia diz que porque Jó orava pelos amigos, ou seja, qual é o pensamento de Deus? Deus quer abençoar, quer libertar, quer perdoar. Eu não vou discutir o mérito, mas só para a gente sublinhar, Deus quer estar com o seu, vamos dizer, a sua providência no coletivo. Então, quando Jó entra alinhado com a vontade de Deus, que é perdoar, libertar, restaurar os amigos de Jó, ainda que Jó estivesse passando por um momento crítico, momento de morte, quando Jó abre mão, vamos dizer assim, deixa o seu sentimento pessoal de lado e prioriza aquilo que é prioridade do Senhor, o Senhor abastece, o Senhor manifesta, o Senhor derrama sobre a vida dos amigos de Jó e, por conseguinte, Jó, nesse processo, também é abençoado. Então, por que Deus abençoava Moisés? Porque a prioridade de Moisés era a libertação do povo. Opa, alinhou. Porque é a mesma ideia que Deus tinha sobre o povo. Então, quando Moisés se levanta como libertador, abrindo mão, desprezando os seus sentimentos, as suas amarguras, a sua pequenez, as suas machucaduras interiores, e ele foca no povo, o Senhor, claro, através de Moisés, liberta o povo. Mas com certeza, Moisés é levado por esse movimento, e Moisés é visitado também. Então, Malaquias, capítulo 3, versículo 9, diz assim: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós a nação inteira. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Dentro dessa lógica, nós conversamos bastante sobre redenção, remissão, sobre resgate. E que quando o Senhor tem uma direção pessoal, ele, Deus, deseja sobre alguma coisa, ele interfere. Quando Abraão, lá em Gênesis 14, ele serve ao sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, com o seu dízimo e com a sua oferta, reconhecendo o senhorio, a propriedade de Deus em relação a ele, em relação a Abraão, e Abraão serve com o seu dízimo, querendo dizer, eu estou dando dízimo,
Eu estou pagando o meu dízimo por quê? Porque o proprietário me abençoou. O proprietário, o redentor, o remidor foi à minha frente e fez com que eu tivesse bom êxito. E aí ele entrega em gratidão, reconhecendo a propriedade representado ali pelo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quando ele faz isso, o sacerdote lhe serve, levando Abraão a uma dimensão tão maravilhosa que ele transpõe o Novo e o Antigo Testamento e ele estabelece uma eternidade, um movimento eterno através daquilo que lá na frente, milênios mais tarde, significaria a carne e o sangue do Redentor Jesus Cristo, que nos comprou a humanidade com o seu sangue, com a sua carne e com a sua morte. Então, ele, espiritualmente, ele conecta. Não existe mais nem antigo, nem novo, mas existe sim um decreto, existe uma lógica documental, espiritual e eterna, que é a lógica da redenção. Dito isso, então eu entrego meu dízimo, não agora mais por causa do Antigo Testamento. Eu entrego agora o dízimo não apenas tão somente só por causa do Novo Testamento, mas eu entrego meu dízimo e sempre servirei ao Senhor, reconhecendo a sua propriedade e trazendo a minha lembrança, a minha memória, a minha consciência, uma verdade espiritual que não pode ser depreciada. E é por isso que as igrejas, mais tradicionais, mais históricas, fazem isso com muita propriedade, quando vai tomar a Santa Ceia, é geralmente nesse momento que as pessoas entregam o seu dízimo. Por quê? Ceia e dízimo está remetendo à atitude de Abraão em Gênesis capítulo 14. Nós somos herdeiros de Abraão nos direitos, mas também nos deveres, Com certeza. Bom, dito isso, eu falava ontem e fazia a pergunta: como entregar o dízimo? Como fazer isso? E eu quero ler uma passagem, se não der tempo para falar tudo hoje, mas creio que dê. Eu quero ler a passagem de Deuteronômio capítulo 19, que diz assim: Oi Magda, bom dia, Deus abençoe, beijo para você. Deuteronômio 19 diz assim: Quando o Senhor teu Deus eliminar as nações cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e as desposares e morares nas suas cidades e nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da tua terra, que te dará o Senhor teu Deus para possuíres. Preparar-te-ás o caminho e os limites da tua terra, que te fará possuir o Senhor. Então, pega essa palavra, preparar caminho, essa frase, preparar caminho, tá? Depois a gente vai usar mais tarde. Dividirás em 3, e isto será para que nela se acolha todo o homicida. Este é o caso tocante ao homicida que nela se acolher, para que viva, aquele que sem o querer ferir o seu próximo, a quem não aborrecia dantes. Assim, aquele que entrar com o seu próximo no bosque, aí fala de todos os detalhes. Versículo 6 diz assim: para que o vingador do sangue não persiga o homicida quando se lhe oferecer o coração, e o alcance por ser cumprido o caminho e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois não o aborrecia dantes. Então, preparar caminho, tá? Agora, em Números 35, versículo 9 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente.
Estas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação. Lembre-se, Números capítulo 35, congregação, tá? Para julgamento. As cidades que derdes serão 6 cidades de refúgio para vós outros. 3 cidades dareis desse lado do Jordão, e 3 dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel e para o estrangeiro e para o que se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém voluntariamente. Continuando lendo, Números 35, versículo 24, diz assim: então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo estas leis, e livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à sua cidade de refúgio, onde se tinha acolhido. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, até a morte do sumo sacerdote. Bom, só para nós entendermos o que eram as cidades de refúgio. As cidades de refúgio eram locais estrategicamente escolhidos que ficavam no centro das 12 tribos das cidades, né? Das 12 cidades que diziam respeito às 12 tribos de Israel. Eram 3 cidades no norte, 3 cidades no sul, 3 cidades no leste e 3 cidades a oeste. A palavra do Senhor fala que essas cidades de refúgio deveriam ser 6. 6. Número 6 na Bíblia se refere ao número do homem. 6. Porque foi no 6º dia que o homem foi criado. Daí ser o número do homem, biblicamente falando, o número 6. 6 cidades de refúgio. 3 antes do Rio Jordão e 3 depois do Rio Jordão, que ficava quase como se fosse um triângulo retângulo. Ficava no centro das cidades. Para quê? Para que aquele que havia cometido um homicídio, né, e estivesse fugindo do vingador do sangue. Quem era o vingador do sangue? O vingador do sangue era o parente da vítima, né? Ou seja, da pessoa assassinada, que ele poderia, segundo a lei de Moisés, ele poderia vingar o sangue dessa vítima matando o assassino. Só que esse assassino, na maioria das vezes, não havia cometido um assassinato por dolo, né? Ou seja, porque engendrou um assassinato, mas cometeu o assassinato por erro, por acidente, ou seja, foi um assassinato culposo e não doloso, né? A gente ouve sempre o pessoal, a reportagem, os noticiários falarem, olha, doloso e culposo. Doloso é quando a pessoa tem a vontade de fazer. Quando a pessoa ela comete aquele assassinato por uma razão. E culposo é por um acidente. Então é a mesma coisa aqui. Então o que acontecia? Esse assassino, ele deveria correr para a cidade de refúgio. Daí a Bíblia falar que o povo, as tribos deveriam preparar caminho. Lembram-se? Caminho, preparar caminho. Porque essa cidade de refúgio ela é chamada de congregação. Você leu comigo, congregação, tanto em Deuteronômio como em Números. Também está escrito lá em Josué, capítulo 20, né? Deuteronômio 35, Deuteronômio 19, Números 35 e Josué, capítulo 20, falam da cidade de refúgio. Então, o que é essa cidade de refúgio? É a chamada congregação, é a reunião local, vamos dizer assim, onde essa pessoa recebia a cobertura de proteção da própria comunidade. E essa pessoa deveria ficar nessa tribo, ou nessa cidade, ou nessa congregação, até que o sumo sacerdote morresse. Ou seja, a morte do sumo sacerdote fazia expiação
por aquele homicida. E aquele homicida ficava liberto da cidade refúgio, e o vingador do sangue não poderia mais vingar o sangue da vítima. Espero que você tenha entendido tudo, em nome de Jesus. Então, o que significa isso? Significa aquilo que diz a palavra do Senhor, não vai dar mais tempo, eu vou falar rapidamente. Então, ficavam os anciãos na porta da cidade, e esse homicida, ele entrava na cidade, e os anciãos aferiam a história do homicida. Esse homicida entrava na proteção daquela cidade chamada cidade de refúgio. Essa cidade de refúgio acolhia vamos chamar assim, entre aspas, tá? Por enquanto eu vou chamar esse homicida. E esse homicida ficava coberto, protegido. Por quê? Porque o sumo sacerdote ficava na cidade. E esse sumo sacerdote dava cobertura conjuntamente com os anciãos, claro, para aferirem, fazerem juízo de valor, ouvirem o vingador do sangue, e havia todo um processo. Então, qual é a figura dessa cidade de refúgio? A figura da cidade de refúgio é a figura da igreja do Novo Testamento. Por quê? Veja só o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 25. A gente sempre vai em Hebreus, né? Por que Hebreus? Porque Hebreus faz a conexão. Daí a palavra, né? O nome do livro chamar-se Hebreus. Porque ele faz a conexão entre a lei, as leis do Antigo Testamento com as leis, vamos chamar leis do Novo Testamento. Não são outras leis, é a mesma lei, apenas ela ressignificada, né? Então vamos lá, Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, versículo 25, a partir do versículo 24. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, a figura da cidade de refúgio, ela está completamente ensinada, reafirmada, ratificada, confirmada no Novo Testamento. Por quê? Porque esse homicida, agora eu chamo pecador, né, estaria sendo recebido pelos anciãos que ficavam à porta. Ancião, e o que é o ancião no Novo Testamento? No Novo Testamento, o ancião é o bispo ou o presbítero. É aquele que está experimentado na vida, está experimentado na palavra de Deus e tem uma vida digna à sua posição, né? Claro que Paulo fala muito a respeito de como deve ser o bispo, o presbítero, como ele deve agir, que ele precisa ser o marido de uma mulher só, que ele precisa administrar bem a sua casa, uma série de coisas que diz ali em 1 Timóteo a respeito, né, o perfil do ancião. E esses anciãos ficavam à porta para aferirem, para ouvirem, e devido à experiência tanto da palavra como à experiência de vida, eles estariam arbitrando e colocando a par o sumo sacerdote, para que o sumo sacerdote fizesse todo o trabalho, vamos chamar assim, de proteção sobre homicida no Antigo Testamento. No Novo Testamento é chamado de pecador, tá? E aí ele faria essa proteção. Então, a figura da congregação é exatamente a figura da igreja local. Por quê? Quando você vai lá na cidade de refúgio, vou repetir, Números 35, Deuteronômio 19 e Josué capítulo 20. Pode ler em casa aí, faça todas as suas anotações. Então, o que acontecia? Essa pessoa ficava protegida, essa pessoa ficava completamente coberta,
né, na sua vida, na sua história de vida, por causa do sumo sacerdote. Na morte do sumo sacerdote, ou seja, no Novo Testamento, Jesus Cristo, na morte do sumo sacerdote, a sua morte fazia expiação pelo vingador, ou pelos vingadores, ou mesmo assim, também pelos homicidas, ou seja, toda a dívida estaria paga, que é exatamente a figura de Jesus Cristo, e também a cidade de refúgio é a figura do mover de redenção, de remissão, de perdão pelo pecado, pela transgressão, tá? Então havia isso. E esse morador agora da cidade de refúgio deveria estar o quê? Fazendo da cidade de refúgio a sua cidade, o seu ambiente de moradia e de trabalho. Então ele oferecia o seu dízimo ali. Ou seja, ele reconhecia a proteção. Ele se conectava com a comunidade. Ele ficava na mesma comunhão, com os mesmos projetos, com as mesmas responsabilidades, com os mesmos deveres e também com os mesmos direitos, que é exatamente a figura da igreja. Então, aonde eu preciso entregar, pagar o meu dízimo, é onde eu estou em congregação, é onde eu tenho uma comunhão, é onde eu me sinto bem, eu me sinto alimentado, eu me sinto estruturado. E essa condição estava sobre o homicida, o pecador, e estava sobre toda a comunidade. Então, onde eu devo entregar o meu dízimo, eu devo entregar aonde eu tenho comunhão, aonde eu tenho afinidade, aonde representa a cobertura. E amanhã eu falo mais em nome de Jesus, dou continuidade amanhã em nome de Jesus, para a gente entender e realmente saber de como procedia e de como a gente deve proceder quando nós entendemos que eu preciso fazer da minha vida aquilo que diz a palavra, cumprir com todos os estatutos conforme Malaquias capítulo 3. Amém? Vamos orar, colocar diante do Senhor, consagrar ao Senhor os nossos pedidos de oração em nome de Jesus. Deixa eu colocar aqui os nossos pedidos de oração em nome de Jesus sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Perdão, deixa eu só colocar aqui o carregador. Desculpe. Colocar o carregador aqui em um dos celulares. Então, nós vamos orar, colocar diante do Senhor, e que você pense totalmente, principalmente, primordialmente, sobre a tua vida, a tua saúde financeira, material, em todos os sentidos. Não apenas por tua causa, preste atenção, aquilo que eu já falei. Quando eu entrego o meu dízimo, quando eu entrego a minha oferta, eu estou, com certeza, cumprindo com a ordem do Senhor, em obediência a um proprietário. Nunca será por obrigação, nunca faça em nenhuma relação interpessoal, seja com Deus, com as pessoas, por obrigação. Isso é muito ruim. E Deus não iria querer dessa maneira. Mas eu faço de coração. A Bíblia fala, e nós lemos que em Provérbios, que todo coração que se mover voluntariamente entregar. Quando eu entrego, eu estou, na verdade, obedecendo ao Senhor, obedecendo ao seu estatuto, eu entrego meus 10%, eu fico com os 90%, esses 90% eles estão, agora você vai me entender, santificados, eles estão protegidos, porque eu não sei por onde correu, por exemplo, essa nota de R$2, né? Eu não sei por onde correu essa nota de R$2. Será que não foi fruto de roubo? Será que alguém não matou por essa nota que chegou até a mim?
numa negociação aí, num câmbio, né, numa troca de valores? Será que esse dinheiro foi a causa de uma morte, de um tráfico, de uma compra de arma, de um tiro, de uma família destruída? Eu não sei. Mas quando eu, em cumprimento à palavra do Senhor, porque maior é aquele que está em mim do que aquilo que está no mundo, então eu estou obedecendo ao Senhor, a igreja, a comunidade, aqueles que estão no trabalho do Senhor, representados, né, pela cidade de refúgio, eles recebem isso e cumprem com a sua responsabilidade em relação à obra do Senhor. Então, a obra do Senhor está sendo edificada a partir da minha atitude. Mas eu também estou sendo santificado e edificado pelos 90% que o proprietário, o meu remidor, permitiu que ficasse comigo. E esse valor, ele não apenas será bênção para mim, mas ele estará trazendo santificação por onde ele passar, porque é um valor destituído do pecado, da destruição, porque é um valor que está no seu caminho em santidade, trazendo um princípio, carregando no seu bojo um princípio espiritual puramente de obediência ao Senhor. Então, quando fala que a terra está em maldição, por que a terra está em maldição? Porque a igreja, o povo de Deus, não está vivendo isso. Enquanto que, quando você vai para Israel, não todos, mas uma grande parte do povo ainda, por incrível que pareça até hoje, cumpre em retidão, de coração, cumpre em obediência com a ordem do Senhor, faz exatamente a diferença. Então, por que Israel, num lugar tão desértico, tão difícil, né, várias razões, terreno, geografia, ambiente, tudo, porque essas pessoas fazem tanto a diferença? Exatamente por causa dessa conexão. Então não é uma questão mística. Porque o povo judeu, aonde vai? Nossa, é judeu, então é rico, é isso e aquilo. Não. A riqueza ou a prosperidade é tão somente um resultado de uma postura de responsabilidade. E por causa disso, aí sim, o resultado é a prosperidade. Então a prosperidade não é uma teologia da prosperidade, é apenas viver a palavra, sem tirar nem pôr. É só viver a palavra, pronto. O restante, quem vai fazer é o Senhor. Olha, desculpe, eu estou sempre avançando no horário, mas eu quero orar com você, é porque, né, as coisas de Deus, elas são tão simples. Deus é tão grande, é tão poderoso, é tão maravilhoso. E as coisas de Deus são tão simples que às vezes a gente na nossa complexidade, a gente quer dificultar aquilo que não tem dificuldade alguma. Apenas nós temos que entender e andar e prosseguir e caminhar e nos alimentar das verdades espirituais. É só isso. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos os teus pedidos, os pedidos de cada família, Senhor, diante do teu altar, cada história, os teus servos, seus filhos, sua parentela, seus lares, Senhor, em nome de Jesus, nossos idosos, nossos avós, nossos tios, nossos queridos, os filhos, os pais, o marido, a esposa, Senhor, em nome de Jesus, derrama-te com a tua graça, com a tua proteção, ensina-nos, manifesta-te, para que nós possamos aprender, para que nós possamos criar raízes sobre a tua palavra e através da tua palavra, prosseguirmos para o alvo da nossa soberana vocação.
Por isso, ó Deus, derrama-te também sobre, ó Deus, cada servo teu, cada serva tua que está aqui, seus filhos, seus netos, seus pais, Senhor, em nome de Jesus, o trabalho, o dia a dia, o sucesso, a prosperidade, que a tua graça, a tua glória se derrame sobre cada um e nós possamos viver aquilo que é bom, perfeito e agradável. Também, Senhor, em nome de Jesus, derrama-te sobre o nosso país. Senhor Deus de poder, já são 3.900.000 pessoas que já foram recuperadas da Covid-19. Por isso, Senhor, o Senhor, na tua misericórdia, o Senhor tem feito a diferença. Visita o nosso país, cura a nossa terra, perdoa-nos no nosso pecado como sociedade, como nação brasileira. Senhor, em nome de Jesus, enxuga a lágrima do abatido, do desesperado, do angustiado, do aflito e derrama-te com a tua cura. Visita os nossos queridos, os nossos familiares, os nossos lares, com a tua cura, com a tua saúde. Visita, ó Deus, em nome de Jesus, artérias, veias, coração, visita órgãos, visita, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão com diagnósticos. Deus de maravilhas, vem com o teu poder, move-te com essas águas curadoras, derrama-te e nós daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Receba a cura, receba a presença do Senhor, a paz que excede o entendimento, esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família. E que, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta, porque no Senhor você já é mais que vencedor. No Senhor o teu fardo e o teu jugo serão leves e suaves. Por quê? Porque o Senhor está sobre a tua vida. O Senhor, o sumo sacerdote, Jesus Cristo, o autor e consumador da tua fé, e vai à frente, está à frente da tua vida, da tua semana, da tua segunda-feira e da tua casa, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe. Amanhã nós teremos mais. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde e você viva na presença do Senhor sempre em tudo que você fizer. Amém? Beijo para você, Deus abençoe. Beijo, até amanhã.